Pega a sua Bíblia em Mateus 25, eu já comecei a falar disso a semana passada, sobre os dois grupos, né, as virgens. Nós vamos iniciar aí, vamos andar um pouco mais com a graça de Deus, em nome de Jesus. Agora, quem não tem Bíblia vai esquecer, você tem que anotar isso de alguma maneira. Você tem que, não sei, pega o celular e anota no rolo de notas que você está ouvindo, usa isso aí para alguma coisa útil, mas não fica só no ouvido, porque o diabo vai arrebatar do seu coração. Ele vai roubar isso do seu coração e não vai deixar você compreender. Mateus 25 diz assim, repete comigo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Diga assim: as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Mas não houve tempo, né? E saindo elas para comprar, quem que chegou, gente? O noivo é quem? Jesus. Indo elas comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu com a porta? Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor. De que elas chamam Jesus? Senhor. Então eram crentes, não era gente do mundo. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, misericórdia, que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis, ninguém sabe o dia e nem a hora. Pois será como um homem. Aí continua-se as parábolas a respeito do reino. Pode se sentar, por favor? Diga assim: fala comigo, Jesus. Eu vou ler versículo por versículo e a gente vai estudando. Versículo número 1 do capítulo 25 diz assim, diga comigo: então o reino dos céus. Se você tiver uma caneta, grifa para mim reino dos céus. Grife ali no telão. Se você em casa tiver uma caneta, grife a palavra reino dos céus. Essa palavra é muito importante. Reino dos céus. Quem está aí? Existe nas Escrituras o reino de Deus e o reino dos céus. Quando você lê as passagens do Novo Testamento, você vai ver, principalmente no Evangelho de São Mateus, ora dizendo o reino de Deus, ora dizendo o reino dos céus. O reino de Deus é o reino eterno, é o reino que não tem fim. Ele existe agora, existiu antes e vai existir para sempre. É o reino invisível, no terceiro céu, aonde Deus está, o reino de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, quando ele veio aqui, nasceu pela Virgem Maria, ele veio estabelecer o reino dos céus. Há uma diferença. O reino dos céus tem começo, tem meio e tem fim. O reino de Deus não tem. O reino dos céus, ele veio através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio trazê-lo de volta ao homem. Ele veio corrigir aquilo que estava errado. Ele veio dar direito ao homem de reinar novamente. Ele é chamado de reino dos céus. Então todas as vezes que você vê um texto sagrado começando assim, então o reino dos céus será semelhante, ou o reino dos céus
Toda vez que você vê começando o reino dos céus, está falando do arrebatamento da igreja. Por quê? Quem vai reinar com Jesus são as pessoas que estão sendo preparadas agora e que serão arrebatadas na sua vinda. Quem está aí, dá um glória a Deus. Então, todas as vezes que você lê um texto e ele começa reino dos céus, o reino dos céus é semelhante, está falando de pessoas que foram salvas e estão se preparando para reinar com Cristo no seu reino. Quando é que vai ser o reino de Cristo? O reino de Cristo vai ser estabelecido nessa terra no milênio. Quando ele voltar, ele vai voltar, a volta de Cristo. Vocês estão aí, gente? Se eu estiver falando rápido demais, vocês me corrijam. Fala, pera aí, pastor, que está rápido. A volta de Jesus, o reino de Deus, ele acontece dessa maneira. Primeiro, Jesus vai fazer o rapto dos vencedores, é um grupo. Depois ele vai fazer o arrebatamento do restante da igreja. Um grupo distintamente na Bíblia tirado primeiro. É desse grupo que eu quero falar com você. Esse primeiro grupo, que são chamados os vencedores, aquele que vencer até o fim será salvo, diz a Bíblia. Os vencedores são aqueles que serão raptados num abrir e fechar de olhos, num momento. Eu quero falar sobre eles agora. Esses vão subir, vão participar de uma boda chamada as bodas do Cordeiro, que terá duração de quantos anos? 7 anos. É uma grande festa de casamento que vai haver no céu dos vencedores, aqueles que foram tirados da terra e encontraram com Jesus e fizeram-se então as bodas de casamento. Quando Jesus descer depois de 7 anos com esses que foram raptados, ele vai chegar nas nuvens, segundo Tessalonicenses, e o restante da igreja que ficou será levado para encontrar com Jesus nos ares. Será então feito o tribunal de Cristo. Quando esse tribunal for feito, Jesus vai terminar de descer e ele vai estabelecer o seu reino de 1000 anos. Quanto tempo? Nesses 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será preso. A primeira coisa, Satanás será preso para que ele não engane mais as nações. Por que as pessoas hoje não acreditam no Evangelho? Porque o papel do diabo é enganar as nações. Para que ele não engane mais ninguém, ele será preso no milênio. Durante 1000 anos corridos, ele será preso, acorrentado, e Cristo vai reinar fisicamente essa terra durante 1000 anos. Quem vai reinar com Cristo? Aqueles que foram raptados em primeira mão. Esses foram aptos a reinar. O reino dos céus agora vai se manifestar fisicamente e eles vão reinar com Cristo. Quem vai estar lá? Dá um glória a Deus. Eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos, sem a atuação do diabo. Não vai ter demônio em lugar nenhum. Que coisa, hein? A Bíblia diz que em 1000 anos essa terra será então restaurada, como é a vontade de Deus. Tudo será restaurado. Os animais serão restaurados, as árvores, a natureza, tudo. Cristo vai reinar com mão de ferro, diz a Bíblia, e ele vai dominar as nações e nós estaremos reinando com ele. Eu quero falar agora sobre o rapto e o arrebatamento, sobre 2 grupos de pessoas diferentes. Primeiro eu quero tirar algumas coisas que a gente imagina. A gente imagina que quando a gente entra na igreja, batiza, nós estamos salvos, sim, estamos, e que vamos ser arrebatados. E todo mundo, porque a igreja passada, ela baseou as suas doutrinas no achismo e não naquilo que está escrito. Nós não podemos basear a nossa doutrina naquilo que as pessoas cantam, naquilo que as pessoas, que a Cassiane cantou, eu queria estar lá, e a gente vai cantando essas canções e vai parecendo que a igreja inteira será arrebatada. Fala com o seu irmão, não vai ser tão fácil assim. Por quê, pastor? Porque existe uma distinção na Bíblia entre o evangelho do reino e o evangelho da salvação. Jesus trouxe as 2 notícias, o evangelho da salvação e o evangelho do reino. O evangelho da salvação te salva, o evangelho do reino te leva para reinar com Cristo. Quem está aí? Então vamos separar uma coisa. Primeiro, o que é salvação? Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu batizo nas águas e testemunho que Jesus é o meu Senhor, acontece no meu espírito a salvação.
acontece o que, gente? O meu espírito é salvo. Você sabe que o homem é dividido em corpo, alma e espírito. O espírito do homem é salvo. Ele está salvo. Essa salvação que você recebeu no espírito, você não a perde mais. Ela é sua. É um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É um presente que Deus te deu. Você foi salvo. Quem está aí? Quem aqui é salvo? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Quando é que se deu a salvação no espírito? Ela se dá no dia em que eu batizo nas águas, que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O meu espírito é salvo e essa eu não perco. Agora, a minha alma está em processo de salvação e o meu corpo é o último a ser salvo. Quem está aí? Então a salvação acontece em 3 estágios. Primeiro é salvo quem? O espírito. Essa salvação que acontece no espírito, você só perde se você negar Jesus. Pastor, mas se eu tiver errado, se eu tiver pecado, se eu cometer alguma falha, é um presente que Deus te deu e Ele não toma de você. O seu nome não está mais naqueles que vão para o inferno. Você não está mais condenado, porque você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quem está aí, dá um glória a Deus. Então, pastor, eu não perco salvação? Não. Então significa que eu posso fazer qualquer coisa? Pode. Mas não significa que isso não vai te custar. Isso vai ter um preço. Quem está aí? Isso vai ter um preço. Por isso que Jesus diz: se a sua mão te fizer pecar, faz o quê? Corta ela. Porque é melhor você entrar no reino sem uma mão do que perder isso e ser disciplinado. Por quê? Porque mesmo seu espírito sendo salvo, se você não for arrebatado, você vai passar por disciplinas nessa terra. Aliás, nós já estamos passando por disciplina. Se a disciplina de agora não for suficiente, vai haver uma disciplina mais tarde. Por quê? Porque eu sou salvo, não vou para o inferno, mas eu tenho que lutar agora para me ser um cristão diferente, para a minha alma, porque a minha alma está em processo de salvação. Como assim? A sua alma está sendo restaurada. Sua mente, seu caráter, ele está sendo feito dia após dia. Quem está entendendo? Quem está aí, dá um glória a Deus. Então, uma vez eu aceitando Jesus como Senhor e Salvador e meu espírito está salvo, meu nome está escrito no livro da vida, eu não vou para o inferno. Agora a minha alma está em processo de salvação. É por isso que você vê gente crente, é salvo, mas é gente de todo jeito. É crente mentiroso, é crente caloteiro, é crente que bebe, é crente que fuma, é crente que ainda está fazendo trem errado. O que aconteceu, pastor? Esse cara não é salvo? É salvo, o espírito foi salvo. Agora está tendo uma mudança de mentalidade. A alma dele, o caráter dele está sendo transformado. Tem gente que demora mais. Quem está aí, dá um glória a Deus. Essa transformação da alma é a salvação da alma que está acontecendo dentro de você. Tem alguém aí? Quem está me entendendo? Só que se Jesus voltar agora, e a sua alma ainda não estiver transformada junto com o seu corpo, que é o último que Jesus salva, se Jesus voltar agora, você fica. Por que eu fico, pastor? Porque a Bíblia diz que a imoralidade sexual não pode herdar o reino dos céus. A Bíblia diz que os mentirosos não podem herdar o reino dos céus. Você não pode subir para reinar com Cristo no milênio, vir com Ele reinar, porque a Bíblia diz que as pessoas, os glutões, não herdarão o reino dos céus. Daí você tem uma lista em Gálatas das coisas que não herdarão o reino dos céus. Do homem que é salvo, mas não pode ser arrebatado e alcançar o reino dos céus. Quem está aí? Aí eu volto para a parábola das 10 virgens. Olha o que a Bíblia diz. O reino dos céus. Então está significando o quê? Do número de pessoas que foi salva, Deus está dizendo que no reino dos céus, as 10 virgens da parábola representam todas as pessoas que um dia foram salvas. Quem foi salvo? Dá um glória a Deus. Então diga assim: eu estou salvo. Quem está? Levanta a mão. Então você faz parte de uma das 10 virgens, mas não é só 10, não. Aquilo é um número totalitário. É um número. Quando Deus não pode dizer um número X, então Ele pega todo mundo e dá um número para essa pessoa, para esse grupo de pessoas. O nome do grupo é 10 virgens. Essas 10 virgens representam todas as pessoas que um dia foram salvos. E Jesus pegou essas 10 pessoas, ou esse número total que um dia foi salvo, e dividiu em 2 grupos. Quais são esses 2 grupos? 5
5, metade é prudente e metade é o quê? Imprudente. Quem está aí? Isso é o reino dos céus. O reino dos céus é diferente da salvação. A salvação é de graça. Quando você aceita Jesus, você foi salvo. Mas e para mim ir para o reino? Aí vai te custa. A Bíblia diz que tem um preço ser arrebatado. Quem está aí? Eu vou perguntar de novo. Tem um preço para ser arrebatado? Porque senão seria fácil de ir. Não seria? Por exemplo, um cara batiza nas águas e é salvo. O outro também batiza nas águas e é salvo. Um está esmurrando o seu corpo, andando em obediência, fugindo do pecado, fazendo tudo o que é certo, sendo fiel, largando mão de tudo. E o outro vive a vida toda avacalhada. Mas os dois foram salvos. Aí na hora que Jesus voltar, os dois vão para o mesmo lugar, sentar na sala do trono do mesmo jeito. O reino do céu não é justiça? Sim ou não? Você acha que isso é justo? Se é injusto para você, imagina para Deus. Por quê? Porque Jesus salvou todo mundo com seu sangue e pagou. Aquele que aceita, recebe a salvação. Agora, para você participar da festa de casamento, das bodas do Cordeiro, ser raptado e ser levado, então isso vai custar muito para você. Quem está aí? Vai custar a sua vida. Você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que tomar a sua cruz, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Quem está aí, gente? Então, pastor, o reino dos céus é como? Ele é semelhante a 10 virgens. Ou seja, a igreja é semelhante a 10 virgens. 5 são prudentes e 5 são o quê? Imprudentes. 5 dessas 10 virgens, além de receber azeite na lâmpada, porque a lâmpada aqui é o nosso espírito. A lâmpada é o que, gente? Então, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, foi colocado um azeite na sua lâmpada e ela se acendeu. Todo mundo, quando batizou nas águas, Deus colocou azeite na sua lâmpada. Põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Então é seu espírito, Deus colocou azeite. Por isso que os primeiros meses de conversão, a gente está muito animado, a gente quer Jesus, a gente quer vir na igreja, a gente não abre mão de culto, a gente não abre mão de reunião de oração, a gente não abre mão de célula, a gente não abre mão de estudo, não abre mão de nada, porque tem azeite aonde, gente? Na lâmpada. Quem está aí? Todo mundo recebeu. Só que 5, metade desses que recebem azeite na lâmpada é imprudente. Acha que essa alegria vai durar e não fazem nada, não participam de grupos de oração, de jejum, não participam de nada, nada. Nem no culto direito eles vêm, mas são salvos. Esse azeite que eles recebeu na lâmpada, no espírito, ele vai diminuindo a cada dia que passa, ele vai diminuindo. Os prudentes, sabendo disso, o que eles fazem? Além do azeite que eles têm no espírito na lâmpada, eles têm uma vasilha aonde eles ficam armazenando azeite, para que quando faltar azeite na lâmpada, eles têm azeite de sobra. Quem são essas pessoas que são prudentes? Além do azeite que está na lâmpada, eles têm azeite na vasilha. São as pessoas que participam de jejuns, orações, vigílias, vida de comunhão. A casa deles é louvor, é adoração. Eles fugem do pecado. E o que está acontecendo? Além do azeite que eles têm no espírito, eles têm azeite aonde? De reserva. Quem está entendendo? É aquele tanque de gasolina que acaba, Fabinho. Aí você aperta o botão, ainda tinha 30 litros ali reservado em algum lugar, e dá para você chegar até lá onde você queria. Então as loucas não têm esse tanque de reserva, não tem o botãozinho que eles ligam e acende, porque eles nunca buscaram mais. Eles passaram pelo batismo nas águas e não fizeram mais nada, sentaram na igreja, vieram uma vez ou outra. Então agora o azeite deles está diminuindo. Mas os prudentes, como eles participam da vida da igreja, vivem o ministério, buscam a Deus, se envolvem, eles têm um tanque de reserva. Fala com o seu irmão, o seu azeite tem que durar até a volta de Jesus. Quantos conhecem alguém que batizou, estava muito feliz e depois parece que é igual um carro mesmo que acabou a gasolina? Acabou. Não adianta, você tenta empurrar, você chama, você fala, a pessoa não. Por quê? A Bíblia diz assim, olha, tardando o noivo, diga tardando o noivo, significa que o noivo não veio quando as virgens esperavam que ele viesse. O dia que eu batizei, eu achei que Jesus vinha na semana seguinte. Quem achou?
Eu batizei numa semana, falei, Jesus vai voltar semana que vem. E de repente o noivo tardou. E porque ele tardou, o seu azeite está o quê? Pessoal, seu azeite está o quê? E você não está percebendo. Mas o prudente, ele tem um tanque de reserva de azeite, ele tem azeite na vasilha. Quem está aí? Então, é esses dois grupos da igreja que é a questão. Existem aquelas virgens que têm azeite de sobra, e quando alguém gritou assim, lá vem o noivo! Esses que têm azeite de reserva se levantaram e falou, tô pronto. Mas os que não têm continuam dormindo, continuam sem conseguir. E eles falam que você ora para mim, não estou conseguindo ir na igreja. Aí você fala assim, olha, agora eu tenho que orar para quem? Se eu for cuidar da sua vida agora, não foi isso que elas pediram? Dai-me do teu azeite. Aí as prudentes falou assim, olha, eu poderia até ter te ajudado antes, mas agora que Jesus está vindo ali, não vou ter jeito não. Vai lá onde vende, ou seja, vai jejuar, vai orar, vai buscar força. Só que enquanto todos eram salvos, sim ou não? Mas enquanto essas imprudentes não tiveram forças mais para vir na igreja, para frequentar, está cheio de gente me ouvindo que sabe que Jesus vai voltar, mas não tem força de estar aqui, porque o azeite delas está o quê? Aí ela fica assim, vem me visitar. Tem coisa que não dá tempo mais. Quem está aí? Simplesmente o que, gente? Porque Jesus está voltando. E aí eu tenho que cuidar do meu azeite. Se eu der do meu para você, como é que fica? Quem está aí, gente? Aí de repente gritaram assim, o noivo chegou. Aqueles que tinham azeite estavam vivos, acesos. O que aconteceu com eles? Eles foram raptados. Eles entraram para a festa de casamento. E o noivo fez o quê? Fechou a porta. O que ele fez? E o restante? Eram crentes? Eram. Por isso que não é a igreja inteira que vai ser arrebatada. Jesus está dizendo. Não, é os prudentes. É aqueles que estão andando vigilantes. Aqueles, mais da metade da igreja ficou, que são as noivas que só tinham, as virgens tinham azeite na lamparina, mas não tinha azeite de reserva, elas ficaram. Quem são essas pessoas? Elas vão ter que passar agora pela grande tribulação, porque assim que Jesus raptar os vencedores, quem vai estar como um vencedor na vinda de Jesus? Dá um glória a Deus. Quem vai estar de pé, acordado, vivo, cheio do Espírito Santo? Dá um glória a Deus aí. Então, quem não tiver na mesma coisa, ele vai ficar. E se ele fica, começa a grande tribulação na terra. De quantos anos? 7 anos. Se ele não está aguentando ser crente em época de paz, como é que ele vai aguentar ser crente? Na grande tribulação. E ele é salvo, é ou não é? Só que agora ele vai ser disciplinado no corpo. O mesmo corpo que ele usou para pecar, agora vai ser disciplinado, porque ele não usou esse corpo para entrar para o reino de Deus. Então agora ele vai sofrer a grande tribulação que vai passar pela terra, ele vai ter que enfrentar ela. Só que sem Jesus, sem o pastor, porque eu não vou estar aí mesmo, não fico mesmo, sem o pastor, sem o Espírito de Deus ativamente, como é que você vai conseguir continuar sendo crente, sabendo que alguns irmãos foram levados para a glória e você ficou? Olha o que diz Lucas 21, vamos andar. Lucas 21, verso 30. Olha só, eu estou falando de dois grupos de pessoas, um que vai e um que fica. Diga assim, pergunta para o seu irmão, você é do grupo que vai ou do grupo que fica? Hã? Não, pergunta para ele, você é do grupo que vai ou do grupo que vai ficar? Não sei. É 29, né? Eu acho que eu pulei aqui. Ele disse uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Vai, queridão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que quem está próximo? Reino de Deus é o quê? Arrebatamento. Quando você vê
Aí ali tem uma lista de coisas que Jesus falou anteriormente: guerras, rumores de guerra e uma série de coisas, o amor se esfriando. Aí ele falou assim: quando você vê isso, a figueira é símbolo do homem, que ela brotou, que está acontecendo tudo isso na vida do homem. Saibam que o reino de Deus está o quê? Ele está muito próximo de acontecer. Continua, verso 32. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Não passará essa geração. Olha para o irmão do lado e diga assim: você não vai morrer sem que essas coisas aconteçam. Quem está aí, gente? Mas já vai acontecer, pastor. Às vezes Deus não está te dando 10% de aumento no salário, é porque Ele vai te levar para o arrebatamento. Às vezes Deus não está cumprindo um pedido pequenininho que você está pedindo para Ele, porque amanhã vai ser a grande viagem. Ah não, eu vou largar Jesus porque Ele não me deu o carro que eu queria. Ô filho, Ele não te deu o carro porque você vai andar nas ruas de ouro amanhã. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Você precisa entender a mente de Deus. Se Ele não está fazendo algo agora, é porque amanhã vai acontecer algo infinitamente maior na sua vida. Continue. Passará o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Verso 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Olha lá, de mais o quê? De embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Toma cuidado, crente, para o seu coração não se encher de glutonaria, de embriaguez, de você agora achar bonito participar de festa, e de pagode, e de rave, e de boate. Mas eu sou crente, eu bebo uma cervejinha, mas eu sou crente, eu amo Jesus. Está cheio de gente assim na internet: estou no carnaval, mas eu sou crente. Toma cuidado, porque essa geração vai ser assim. Essa geração não tem temor. Toma cuidado para o seu coração. Olha o que ele diz: para de olhar para mim e olhai para você. Olhai por vós mesmo. Olhai para quem? Olha para o irmão e diga: para de tomar conta da minha vida e toma conta da sua. Olhai para você mesmo, para o seu coração não se apegar às coisas dessa vida. Pergunta para mim, vai, fala assim: pastor Edmar, o que impedirá um crente de ser arrebatado? Jesus falou que 3 coisas. Quantas? Na parábola do semeador. Anota aí: 3 coisas. Número 1, não vai ser arrebatado aqueles. 3 motivos para uma pessoa não ser arrebatada: aqueles que não entendem o Evangelho. A Bíblia diz que não serão arrebatados aqueles que, quando a gente prega o Evangelho, ele não entende. Não entendi nada, pastor. Olha para mim. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. A primeira parte é a semente que caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e comeram. Aí perguntaram para Jesus: quem são essas pessoas? Essa semente que caiu à beira do caminho e as aves comeram, representa que tipo de pessoa? Jesus falou: aqueles que ouvem o Evangelho e não entendem. Primeira razão porque você não vai ser arrebatado: eu prego e você não entende. Eu prego e você não entende. Eu ensino e você não entende. Eu falo A, você entende B. O Evangelho não entrou dentro de você. Eu falo disso, você fala: ele está roubando. Eu falo disso, você fala: é porque ele está querendo isso. Você não entendeu o Evangelho. Quem está aí? Quem está ligado? Então olha para o seu irmão e diga: primeira razão para você não ser levado: você é crente, mas você não entendeu nada da missão da igreja. Você não entendeu o que estamos fazendo aqui. Você não entendeu que a vida aqui é passageira. Pode abrir mão de qualquer coisa, porque a Bíblia diz que na glória Deus está preparando algo infinitamente maior, e tudo que você tem vai ficar para as baratas aí. Quem está aí, gente? Dá um glória a Deus. Então diga para o seu irmão: primeiro tipo, os que não... Põe ali para mim, para eles anotarem, fazendo favor. Aqueles que não entendem o Evangelho, não sabem o que fazer. Aí vem o maligno, que é a ave do céu. Eu prego no domingo, na segunda-feira o diabo vem e rouba do seu coração a palavra. Se eu te perguntar na segunda-feira: o que eu preguei ontem? Você fala:
Ah, nem lembro, pastor. Não sei o que o senhor pregou, porque o diabo já veio com tanta coisa e já tirou a palavra do teu coração. Irmãos, temos que amar a palavra. Ela tem que estar dentro de nós 24 horas. A Bíblia diz em Deuteronômio que eu tenho que falar dela ao dormir, falar dela ao acordar. Eu estou indo trabalhar, eu tenho que falar dela com quem está comigo no caminho. Quem está aí, dá um glória a Deus. E quando eu sento na mesa com as pessoas da minha família, eu tenho que falar da palavra de Deus. Eu tenho que falar ao deitar, ao levantar, na mesa, ao caminho. E quando eu chego em casa, eu tenho que falar dela. Quem está aí, dá um glória a Deus. A palavra tem que estar aqui, ó. Diga assim, aqui, ó, dentro de mim. Mas essas pessoas que não serão arrebatadas, é crente, foi batizado, é salvo, mas não vai ser levado, é porque eles não entendem o Evangelho. O Evangelho é pregado para ele não entende. Segundo tipo de pessoa, número 2, aqueles que não suportam o sofrimento e a aflição por causa do Evangelho. Esses são aquela semente que caiu entre espinhos da parábola do semeador. Os espinhos crescem e começam a sufocá-lo, e a pessoa abandona a igreja, abandona Jesus, larga tudo, não fica firme, por causa dos sofrimentos do que aqueles que não... o número 2, não estou aí não? Deixa eu falar de novo, então. Não suportam o sofrimento e a aflição por causa do Evangelho. Então, porque ele é crente, ele não suporta o sofrimento e a aflição. Quem está aí? Tem gente que vai embora só por causa de quê? Não suporto a pressão. Irmão, você pode fazer para mim a cara que você quiser, que eu não abandono o meu lugar e a minha posição, porque você está com cara feia. Tem gente que se você não cumprimentar ele no outro culto, ele não vem, e ele põe a culpa em você dele não estar na igreja. Eu não estou lá por causa daquela mulher, eu não estou lá por causa daquele homem. Como é que é? Eu não estou lá por causa daquela pessoa, eu não suporto aquela pessoa. Você não está lá porque os demônios não deixaram você entender que espírito você pertence. E o sofrimento, porque o Evangelho gera sofrimento. Estar aqui não é fácil. Quem está aí? Temos certeza da vitória. Quem tem? Mas quem disse que isso aqui é para covarde? Quem disse que isso aqui é para gente covarde, gente fraca? Aliás, os fracos Deus ajuda, o covarde não. Porque o covarde tem medo, abandona, é desleal, larga tudo. O fraco Deus ajuda. Se você se sente fraco, a Bíblia diz que Deus tem o poder de te fortalecer. Mas se você é covarde, olha para o irmão e diga: se você é covarde, não tem saída para você não. Porque os covardes, diz a Bíblia, está lá na lista, não herdarão o reino. Ou seja, não serão arrebatados. Quem é covarde, quem foge. Eu vou participar desse negócio aí não. Não vou não, o pastor que arrumou essa rádio, ele que se vira, covarde. Bebe cerveja com seu dinheiro, deve ser melhor. Quem está aí? Terceiro tipo de pessoa, que ela é crente, mas impede. Jesus disse que por causa desse motivo ele não vai herdar. Terceiro e último, segundo Jesus, o amor a essa vida e os embaraços dessa vida não permitem ele ficar firme. O apego, o amor a essa vida e os embaraços dessa vida não permitem ele ficar firme. Está cheio de gente que ama essa vida. Quem daí? Olha para o seu irmão assim: você ama essa vida, esse é o problema. Olha para mim, pessoal, quem está aí? Qual que é o problema? Você ama essa vida. Eu não estou falando de pecado não. Você é crente, mas você ama as coisas dessa vida. Você ama seu trabalho. Você é apaixonado. Você é apaixonado pela sua faculdade. Irmão, vamos para a vigília. Faculdade. Vamos dizer, não posso. Você é apaixonado. Você se apegou a tantas coisas dessa vida, tanto, que você faz qualquer coisa para continuar fazendo o que você está fazendo. Você é apaixonado por essa vida. E Jesus disse: você deve trabalhar, doutor. Você está trabalhando, não está? Trabalha muito, mas não se apega nisso não, porque o que Deus tem para você é muito maior. Se precisar abrir mão qualquer hora, se o seu carro é mais importante para você, sua casa, seu trabalho, sua família, sua esposa, sou apaixonado por ela, ela vai ser um diabo na sua vida, porque o diabo viu que ela é o seu ponto fraco. Sou apaixonado para o meu marido, eu faço tudo por ele. Não devia, porque se o diabo descobrir que você faz tudo pelo seu marido, ele vai usar ele contra você.
Quem está aí? Eu amo todo mundo, mas você não vai servir de instrumento para me embaraçar na minha caminhada. E tem gente que você sabe, o embaraço é o seu, virou o seu negócio, virou o seu embaraço. O apego dessa vida, você está tão apegado a essas coisas que você não está se preparando para o arrebatamento. Quem está aí, gente? Então, esse grupo de pessoas, ele é crente, mas ele não pode ser arrebatado por causa dessas coisas. Você sabe o quanto você tem servido a Deus e o quanto você tem servido a você. Põe numa balança, infeliz. Mas eu estou ganhando dinheiro, vai servir para pôr no seu caixão. A Bíblia diz que um homem ganhou o mundo inteiro, preparou um celeiro e disse para si mesmo: olha aí, minha alma, o tanto de coisa que eu adquiri. E aí uma voz disse assim: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que você amontoou, para quem que vai ficar? Porque, querido, temos que trabalhar, devemos, mas o reino está em primeiro lugar. Quem está aí, gente? Olha o que eu estou falando de dois grupos, um que vai e um que fica. Diga, um que vai e um que fica. E o que fica, fica por causa, ele é crente, mas ele não vai ser raptado. Porque, não sei se você entendeu, vai acontecer assim: Jesus vem e rapta os vencedores. Diga assim, rapto. Você já viu sequestro? Eu tenho até um filme que chama Sequestro nas Nuvens. Sabe o que é isso? Esse rapto é algo que vai acontecer repentinamente. Nós não sabemos nem o dia. Você vai estar num momento que você nem imagina. Pá! Viu? Vai ser assim. Acabou. Não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de vestir calça, não dá tempo de nada. Voltou. Abre o olho, pisca. Abrir e fechar de olho, acabou. Rapto. Quem está aí? Esses que foram raptados primeiro, vai ser muita gente? Não, porque esses é o que faz a roda girar. Esses, além de serem salvos, eles tocam o reino de Deus, fazem a obra de Deus acontecer. E eles serão levados para o casamento, carioca, para ser recompensado pelo trabalho. Aquilo que não te deram graças aqui na terra, Deus vai te agradecer no céu. Eu estou trabalhando, ninguém reconhece o que eu estou fazendo. Preocupa não, Ele vai te levar, de repente você vai sentar num mesão de ouro, cadeira de ouro, e o reino dos céus, fala com o seu irmão, vai ser um casamento com muita comida. Diga para ele, muita comida. Olha o que o rei falou em Mateus 22: eu matei os bois gordos para essa festa, preparei vinho de qualidade. Então fala com o seu irmão, vai ter picanha no céu. Diga para ele, e vai ter vinho da alegria, e vai ter aquela festa. Diga, 7 anos. Pastor, comida no céu. Irmãos, a Bíblia começa com comida e termina com comida. Vai lá para você ver no jardim o que Deus plantou. Comida. Vai lá no final, o que vai ter? Comida. Começa com comida e termina com comida. Quem gosta de comer? Levanta a mão. Você é do céu. Fala com seu irmão, você é do céu. Você tem as características do céu. Essa turma, diga assim, essa turma que tinha azeite de reserva e foi levada, tirada do meio da igreja e foi levada, vai direto para a festa, e vai ficar 7 anos. Aí a cidade de Jerusalém celestial vai começar a descer com eles, assim, ó. 7 anos ela vai demorar para sair do céu, do terceiro céu, e chegar aqui. E enquanto isso na terra, o restante ficou na grande. Tudo que você não quis fazer para Deus agora, você vai ter que fazer em 7 anos. Você não vai poder negar, você vai ter que andar firme. Os outros batendo na sua cara e você nega Jesus e corta a sua cabeça, eu te levo preso, você não vai comprar, não vai vender, eu vou te pôr o número da besta, se pôr o número da besta, você perde, e vai ser um caos nessa terra. O anticristo vai estar aí com um pé no seu pescoço. Você vai ter que pagar agora um preço que você não quis pagar antes. Quem está aí? Levanta a mão assim. Vai ser pesado. 7 anos. Vai abrir os 7 selos. Está lá na Bíblia. E você aqui. 7 selos, as 7 trombetas vai tocar, e você aqui, é crente, mas está aqui. Você não se preparou antes para subir, para não participar dessas coisas? Pastor, mas eu poderia não ter participado dessas coisas? É claro. Olha o que diz Apocalipse 12:7. Você poderia não ter participado disso? Poderia. Olha o que diz Apocalipse 12. Apocalipse 12:7. Acho que até o 13. Diga comigo, e houve batalha no céu,
Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Verso 8: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar achou nos céus. Verso 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz do céu que dizia, diga comigo, agora é chegada a salvação, a força e o que, gente? Então, ou seja, a igreja chegou no céu, aqueles arrebatados chegaram no céu, chegou o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de... Continua, verso 11: e eles o venceram. Como é que eu venci o diabo? Eu cheguei no céu, e como é que eu venci o diabo? Eu venci pelo sangue do Cordeiro e pelo meu testemunho. Então fala com o seu irmão, você tem que ter um testemunho de crente. Eu venci pelo sangue e venci por causa do meu testemunho. E não amaram as suas vidas até... Olha para o irmão do lado e diz que você quer ser arrebatado. Você não pode amar a sua vida. Não, eu me amo demais para me sair de casa hoje e ir no culto, eu quero descansar. Desgraceira. Nossa, eu estou tão cansado, eu me amo. Hoje eu vou me dar o luxo de não fazer nada. Não devia, você não pode amar a sua vida. Quem está aí? Essas pessoas que foram, não tiveram luxo com si mesmos, deram a sua vida em sacrifício. Continua. Por isso, olha, é isso que eu quero chegar. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Então tem uma turma no céu, fazendo o quê? Morando. Diga assim, tem alegria no céu. Pega na mão do irmão e diga assim, ó, tem gente morando no céu, e agora o céu tem alegria. Olha lá, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Tem gente habitando no céu. Chegaram lá uma turma. Quem é que chegou? Quem é que chegou? A boca e a mão ajuda, viu? Quem é que chegou no céu? Você foi tirado. Alegrai-vos, ó céus. Mas o diabo caiu na terra. Então o que vai acontecer na terra? Ai dos que habitam na terra. Ou seja, tem alegria no céu. O choro para o restante que ficou na terra. Por quê? Porque o diabo desceu contra eles com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, porque ele sabe que ele só tem 7 anos. Porque na medida em que Cristo levou esses para o céu, e agora o céu está feliz, o diabo desceu com ira. Ele foi julgado para a terra. Ele vai entrar dentro do anticristo e vai fazer um rebuliço nessa terra, que ele sabe que ele só tem 7 anos. Só que, quem é que ficou aqui nessa terra, gente? O cara crente, que batizou nas águas. O cara crente batizou nas águas, mas não tinha azeite de sobra. Ele é aquela virgem que ficou. Quem está aí? Esse noivo fechou a porta. É essa pessoa que chegou no céu. Aí ele fechou a porta. Quer dizer que eu não sou salvo? Não, aconteceu o rapto. Agora vai acontecer. Quem está aí? As 7 trombetas vão tocar e você vai ouvir. Depois vai ser aberto os 7 selos e você vai passar por isso. Depois vai ser derramada as 7 taças da ira de Deus. Aí antes que seja derramada as 7 taças da ira de Deus, Jesus vai arrebatar o restante da igreja e vai levar eles para um tribunal nas nuvens. Por que ele vai te levar para um tribunal? Porque a seguir ele vai reinar sobre a terra. Antes dele reinar, ele vai te perguntar assim: por que você não subiu na primeira? Porque eu quero saber. É um tribunal, ele vai julgar você. Compreende? Você é salvo, mas vai passar por julgamento. Se você não tiver justificativa nenhuma, você não vai para o inferno, mas no milênio você vai sofrer disciplina. Pastor, eu já passei tanto sofrimento. Vai passar mais 1000 anos. Porque quem foi arrebatado lá na primeira, recebe corpo glorificado. O corpo dele é igual de Cristo. Ele é igual a Cristo, ele é o próprio Cristo. Ele é o corpo do próprio Cristo. Mas aqueles que ficaram vão receber corpo imortalizado. Ou seja, seu corpo não vai morrer nos 1000 anos.
Mas você vai ser disciplinado, porque você tinha salvação, mas boca aberta ficou de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito na igreja, fazendo as coisas de qualquer jeito. Quem está aí? Então, além de você passar, pastor, então quer dizer que eu estou salvo? Então eu posso fazer o que quiser? Pode. Pode ou não pode? Mas a consequência vai, e fala com o seu irmão, é pouco melhorzinha do que o inferno. Só o inferno é pior do que a disciplina que você vai ter que enfrentar. Você não está condenado, mas você vai, pastor, não estou entendendo. Aí você tem que ler as parábolas, todas as parábolas do reino dos céus, e veja qual a punição de quem não se saiu bem naquelas parábolas. Parábola do talento, parábola das bodas, parábola do trabalhador, parábola da pérola. Vê todas as parábolas, e você vai ver a consequência, a disciplina que Deus aplica no cara que era salvo, mas não fez o que devia fazer. Vai lá, você vai ver que tem disciplina. Quem está aí? Levanta a mão, por favor. Pega na mão do irmão e diga aí: você vai ficar ou vai subir? O que você vai fazer? Pergunta para ele: o que você vai fazer da sua vida, meu filho? O que você vai fazer da sua vida espiritual? Olha o que diz Apocalipse 3:10. Eu estou falando de dois grupos. Eu estou me mantendo em falar de dois grupos, porque todo mundo está achando que todo mundo vai. Entendeu? O cara que está firme, fazendo de tudo, vai. O cara que não está fazendo nada, vai. Mas não vai. Eu estou só te alertando que não vai. Por quê? Porque o reino de Deus é justiça. Como guardaste a palavra da minha paciência? Porque guardar essa palavra tem que ter o que, gente? Tem que ter o quê? Acordar todo dia e ser crente. Não dar um soco na cara de um. Não ir para a internet e vomitar tudo que você sabe de todo mundo. Eles ficam te cutucando. Fica ou não fica? Na hora que eu abrir a minha boca, essa desgraceira vai ver. Mas aí o que você faz? Você acorda todo dia e é crente. Domínio próprio, mansidão, temperança. Quem tem essas coisas aí? Eu vou perguntar de novo. Você tem domínio próprio, mansidão, temperança, guarda a língua, segura os mulos, que não faz. Então, a Bíblia diz que você tem que ter paciência. Olha o que ele diz: assim, porque você guardou a palavra da minha paciência. Irmãos, o crente é o cara mais paciente do mundo, porque ele é homem igual todo homem. Quem disse que nós não é homem? Quem disse que nós não briga, que nós não dá tapa? A gente faz tudo que os outros homens fazem, só que o domínio próprio, a mansidão, a temperança está nos mantendo aqui, seguro, porque eu quero ser arrebatado. E não existe um homem mais homem do que outro, desde que inventaram uma PT com 12 balas, 18 balas, uma metralhadora que solta não sei quantos tiros por minuto. Não existe um homem maior do que homem. Que eu sou homem, você não é homem, não, homem, cadê o gigante Golias? Se Davi tivesse 38 naquela época, já Davi tinha um revólver. Ele não ia carregar nas 5 pedras, era 6. Que ele pegou 5 pedras para jogar no Golias, né? Ele ia pegar 6 balas. Nós é homem. Olha para o irmão e diga: não tem sangue de barata aqui. Fala com ele. Não, dá uma cutucada nele e diga: não tem sangue de barata aqui não. Mas o que está me segurando? Mansidão, domínio próprio. Mas o que? Paciência. Mas por que só tem todas essas virtudes? Porque eu quero ser o quê? Eu quero ser levado. Amém, gente? Quem está aí, levante a sua mão. Eu não quero ficar. Então, eu preciso de dinheiro igual todo mundo, mas eu tiro 10%. Você sabe o que é tirar 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil e colocar no altar 10%? Precisando de dinheiro. Mas a Bíblia diz que os infiéis, os ladrões não herdarão o reino. Então eu vou ser fiel, porque o que eu estou lutando aqui eu vou pisar. O ouro que eu quero aqui, lá vai ser asfalto para me pisar. Eu acredito em Jesus. Ele disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não. Então eu estou lutando para ser crente. Olha para o irmão do lado e diga: eu estou lutando para ser crente de verdade, porque existe uma promessa. Quem acredita nessa promessa? Ele vai nos levar. Amém, gente? Olha o que diz Mateus. Eu vou terminar agora, tá? Estou cansando vocês? Estou falando da eternidade do arrebatamento, do início do Apocalipse, que a Ivete Sangalo brigou lá com a Baby do Brasil, porque a Baby do Brasil falou que vai começar o Apocalipse. Aí vai nada, porque eu não vou deixar. Ela é forte demais, hein?
Ela vai impedir o apocalipse. Eu só estou te explicando que até eles já estão sabendo, e eu ser crente dentro da igreja. Fala com o seu irmão, se você ficar, você vai apanhar um tanto. Não, fala com o seu irmão, se você ficar, você vai. Você já imaginou o povo do mundo te encontrando, falando, você não sabia disso? Você não sabia porque você não me levou para a igreja? Você estava na igreja e não fez a coisa. Você já imaginou o que vai virar esse mundo, gente? Gente, eu quero ser arrebatado. Eu tenho muito medo de não ser. Meu maior medo. Então, fujamos do pecado, que tão de perto nos rodeia. Vamos enfrentar tudo e todos. Passar por qualquer coisa. Porque a Bíblia diz que o sofrimento do presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. O que você está passando aqui agora, quando você chegar no céu e olhar aquele negócio, você vai falar, aquilo que eu enfrentei não foi preço de nada para me ter isso aqui. Quem está aí, levanta a mão. Eu acredito em Jesus. Então a Bíblia diz em Mateus 24, 36 assim. Pode ser no 40, 24, 40. Não, pode ser no 36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe. Jesus está falando, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus, para terminar, ele disse, a minha vinda vai ser como o dilúvio de Noé. O povo todo estava comendo, bebendo, casando, descasando, e estava aquela farra toda, e Noé construindo a arca. De repente veio Noé, entra na arca. Noé entra na onde? E vem o dilúvio e pegou todo mundo de surpresa. Assim como Noé entrou na arca e ninguém viu, algumas pessoas serão levadas para o céu e ninguém vai ver. E o dilúvio de 7 anos vai começar nessa terra. É isso que Jesus está dizendo. E ele continua dizendo assim, 40. Então 2 estarão no campo, será levado um e deixado o outro. Veja, a primeira razão para você ser arrebatado, a salvação é de graça, mas para ser arrebatado você tem que estar onde? No campo, trabalhando. Você tem que estar fazendo alguma coisa para Jesus. Você tem que ser, o céu é para esse arrebatamento, esse rapto. A primeira fase do arrebatamento, que é o rapto, é para recompensar você pelo seu trabalho. Então Jesus está dizendo assim, 2 estarão no campo trabalhando, será levado um e deixado o outro. Mas não tem 2 trabalhando? Por que um só vai? Porque Jesus vai avaliar a intenção pela qual eu trabalho. Se eu estiver pregando aqui por causa do seu dinheiro, eu vou ficar, porque a minha intenção é errada. Eu tenho que estar trabalhando por amor a Jesus, por mais que eu precise muito de qualquer quantia financeira, não é essa a razão pela qual eu trabalho. Se eu estiver aqui por causa de fama, por causa de qualquer outra coisa, para me aparecer, eu estou trabalhando, mas eu vou ficar, porque essa não deve ser a motivação do pregador. Quem está aí? Então 2 estarão trabalhando, só um será levado, porque vai ser verificada a motivação pelo qual ele trabalha. Continue. Estando 2 mulheres, moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. 42. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Continua. 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 44. Por isso estai-vos preparados também, porque o Filho do Homem há de vir como um ladrão, na hora em que não pensais. Olha o que ele diz. Jesus está dizendo, ele disse assim, ó, se o pai de família, que é você, Fabinho, soubesse a hora que o ladrão vai entrar na sua casa, você ficaria com a 12 na porta. Não é assim? Você vigiaria com a 12 assim, apontada na cara dele. Aí ele está dizendo assim, assim também vigiai,
porque vocês não sabem a hora que eu vou vir como um ladrão. Não é que Jesus é ladrão, ele vai vir nessa estratégia do ladrão, de surpresa, no momento em que ninguém sabe. E o ladrão entra na casa para levar quê? Coisa barata ou coisa preciosa? Então ele vai vir como ladrão para levar os crentes preciosos que estão dentro da igreja. Quem conhece crente precioso dentro dessa igreja, gente? Fala com o seu irmão, tem uns que é mala. Tem ou não tem? Mas tem crente aqui que a gente ama de verdade, que é precioso, tem ou não tem? Gente, você fala, nossa, nosso Deus, aquele irmão ali é uma gracinha, nossa, aquele é um tesouro. Então Jesus vai levar esses tesouros que estão aqui, ele vai vir dessa forma. Por isso tem que lavar o coração agora, acordar amanhã, levantar, você que está em casa, vir para a igreja, não batizou, batizar, cumprir o ritual direitinho, pedir para batizar. Não é eu que tenho que ficar te pedindo, batiza, irmão, batiza, tem que batizar. Eu não quero, vou pensar. Você está invertendo os negócios, meu amigo. Eu estou tirando você do fogo do inferno, do charuto de Satanás, e estou te oferecendo o céu, e eu tenho que ficar te implorando, batiza, não sei, eu vou pensar. Nossa, todo mundo está no meu pé para me batizar, mas eu estou pensando, ô desgraceira, é você que precisa de Jesus, não é Jesus que está precisando de você. Você não entendeu não o negócio não? É Ele que tem o reino para te dar. O que você tem para dar para Ele? Se Ele cortar o suprimento de oxigênio, você morre estribuchando nessa cadeira, igual um peixe fora d'água. Você não consegue respirar. É Ele quem mantém a vida de tudo, cuida de tudo. Você não está entendendo não? Que é você que tinha que correr para esse altar, deitar aqui e dizer, me salva Jesus, a minha vida está na sua mão. Porque ir para o inferno sem Jesus, meu amigo, ser condenado, você não sabe o que é sofrimento. Você não sabe. Só que o diabo, em que engana as nações, está te enganando. Por isso que no milênio Jesus vai amarrar ele, vai prender ele 1000 anos, para ele não enganar ninguém. Aí todo mundo vai ouvir e ver a verdade. Hoje ninguém vê e nem ouve, porque ele está enganando, está no coração, na boca das pessoas, enganando todo mundo. Fala com o seu irmão, mas ainda dá tempo para você. Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar antes que eu ultrapasse meus limites aqui. Olha para o seu irmão e diz assim, você tem azeite na lâmpada? E na vasilha? Essa aqui é a ideia. As que tinham azeite na vasilha, o que aconteceu com elas? Entraram, a porta fechou. A porta da graça vai fechar. Assim que Jesus levar essa turma, a porta da graça vai fechar. Aí ninguém mais vai viver pela fé. Hoje é pela fé, mas quando Jesus levar o primeiro, subiu, levou, a porta da graça fecha. Ninguém vai ser salvo mais pela graça. Não existe mais esse negócio de fé. Agora fala com o seu irmão, a chapa vai esquentar. Por isso que você tem que aproveitar agora esse momento. Ah, mas se eu morrer, eles acendem vela para mim, eu saio de lá. Olha para o irmão e fala com ele, irmão, irmã, ou é agora ou é nunca. Põe a mão no coração, fecha os olhos e diga assim, Senhor Jesus, eu preciso ser arrebatado. Eu tenho necessidade de ser levado com as primícias que o Senhor vai levar. Então me ajuda.